Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Data Café, o programa de entrevistas do Data Privacy Brasil. Eu sou a Maria Cecília, professora do Data Privacy Brasil e também advogada, pesquisadora, consultora na área de privacidade e proteção de dados. Hoje, o nosso programa conta com a presença da professora Caitlin Mulholland. A Caitlin Mulholland é professora da PUC-Rio, além de também ter uma vasta formação acadêmica, e hoje a gente vai conversar num bate-papo com ela para entender um pouco de como foi essa trajetória. Caitlin, muito obrigada pela sua presença hoje, é ótimo poder tomar esse cafezinho virtual com você. Eu que agradeço, Cecília, a oportunidade de bater esse papo com você e com o pessoal do Data Privacy Brasil e, enfim, estou aqui super disponível e para responder as perguntas e, quem sabe, né, eventualmente servir de inspiração para quem estiver assistindo a gente. Claro, com certeza, não tenho dúvidas em relação a isso, até porque você já é, Caitlin, inclusive para mim mesma. Sobre a sua carreira, eu gostaria de começar lá no início, meio voltar um túnel no tempo e lembrar da época quando você estava decidindo fazer graduação. E a gente soube, antes da entrevista, que você tinha muitas dúvidas em relação a isso, pensava em ser química, cientista social, inclusive cantora, e acabou fazendo direito. Então, você pode, por favor, contar para a gente como que foi esse processo e também dizer se até hoje você ainda canta? Eu vou começar pelo final. Eu ainda canto, mas a minha filha diz que eu sou desafinada. Aí eu não consigo mais entender se eu era de fato uma cantora afinada com 17 anos e enganava todo mundo, ou se eu, com a idade, depois de algum tempo, né, sem cantar profissionalmente, se eu perdi o dom. Mas o canto, a música faz parte da minha vida, né? É importante. Eu acho que deveria fazer parte da vida de todo mundo. Mas eu sou uma cantora de casa, sabe? Não me apresento mais. Então, falando um pouco da minha escolha pelo direito, né? Foi uma escolha, eu não vou dizer que foi uma escolha aleatória, mas foi uma escolha que se deu muito por conta, e aí eu vou ser absolutamente sincera, muito por conta das inúmeras opções que eu tinha. Né? Eu sempre gostei muito de química, como você mencionou, né? Eu adoro, até hoje, eu adoro química orgânica. Eu tinha um professor genial na escola que, enfim, que me estimulava, né? Então, eu cheguei a um momento, né, aos 17 anos, que, enfim, eu acho que a gente é muito novo quando a gente decide uma graduação, mas eu cheguei nesse momento em que eu estava em dúvida realmente, né? Afinal de contas, o que, que eu quero fazer, muito entre aspas, né, pelo resto da minha vida? E aí eu assisti um filme, na época era um filme, eu não vou dizer que era um clássico, mas era um filme bastante interessante chamado Julgamento Final, que era um filme sobre as ações coletivas de consumo nos Estados Unidos. Enfim, o background do filme era mais ou menos isso. E eu falei, gente, que máxima essa história. Tá aí. Eu acho que eu vou ser advogada litigante e vou trabalhar na área de consumo e responsabilidade civil, né? E aí mal sabia eu que anos depois, né, depois de ter escolhido a faculdade de Direito, literalmente por conta de um nudge, né, um empurrãozinho de um filme, anos depois eu me vi trabalhando e estudando, né, fazendo pesquisa justamente na área que o filme retratava, enfim, anos antes, né? Sobre o que você comentou de música, eu fico muito feliz em saber disso. Eu acho super importante, concordo com você. A gente, inclusive, pode montar uma banda, Caitlin, porque eu estudo piano. Então, e sou estudante de piano de casa também. Então, você canta, eu toco. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas, fazendo um gancho com o que você mencionou, da decisão de fazer direito, na época, você já pensava, por exemplo, já em trabalhar também com pesquisa, por mais que você, devido ao filme, tivesse tido aquele interesse de ser uma advogada litigante, trabalhando com causas, etc. Mas você chegou a ter contato com pesquisa ao longo da sua graduação e teve algo que te fez pensar, poxa, talvez seja interessante também seguir carreira aqui como professora.
Como que foi esse momento para você? Então, Cecília, foi um turning point, né? Porque eu entrei na faculdade muito levada a essa ideia da advocacia litigante, né? Então, a minha ideia original era: vou ser advogada privada de grandes empresas, corporativa. Então, tinha toda uma fantasia, né, atrás, né, da carreira jurídica, né? Mas, no meio do caminho, eu tive aula com uma professora sensacional, que foi minha professora numa disciplina eletiva na faculdade, de responsabilidade civil. Quer dizer, era uma disciplina que eu podia passar na graduação sequer tendo conhecimento. Eu escolhi fazer essa disciplina com a professora Maria Celina Bodan de Moraes, que, no final das contas, né, a disciplina me fez, né, ainda mais apaixonada pela responsabilidade civil. Mas um pouco mais à frente, a professora Celina abriu, né, a possibilidade de uma iniciação científica, né, de uma bolsa de iniciação científica na área de responsabilidade civil. Eu falei: gente, uma professora maravilhosa, né, assim, tudo que eu gostaria de ser em termos, né, de acadêmico. Enfim, se eu fosse professora, eu seria como ela, né? Ela realmente foi e continua sendo, né, uma grande influência na minha vida. Eu falei: tá aí, vou tentar ver se essa questão, se a pesquisa nessa área vai me seduzir. Eu me candidatei, eram inúmeros candidatos para essa bolsa de pesquisa, fui aprovada. De acordo com a professora Celina, eu fui aprovada porque, no final da minha entrevista, eu virei para ela e falei: mas sabe de uma coisa? Eu estou aqui porque eu sou apaixonada por responsabilidade civil. E para ela esse foi o momento, né, da seleção. Eu falei: essa menina aí é apaixonada, vamos colocar ela. Eu tinha 19 anos quando eu me candidatei a uma bolsa de iniciação científica. E daquele momento em diante, eu percebi que a advocacia do contencioso, né, a litigância, ia ficar em segundo plano, né? Eu percebi naquele momento que eu tinha um chamado mesmo para pesquisa, né? E mais à frente, para docência mesmo, né? Para sala de aula, né? Eu acho que todo artista frustrado, né? Não sei se você, Cecília, é tão frustrada quanto eu, mas todo artista frustrado tem na sala de aula um certo palco, né? Então, eu acho que naturalmente a pesquisa me levou para a sala de aula também. Sim, é super interessante isso que você disse agora. E sobre a professora Maria Celina, ela te acompanhou em outras fases também da sua vida. Em 99, você foi aprovada para também fazer um mestrado com ela sobre contratos eletrônicos de consumo. Como que foi essa experiência para você em relação ao mestrado? Foi algo que também te impulsionou cada vez mais para seguir carreira na docência? Então, quando eu estava terminando a graduação, né, que durante todo o período da graduação, depois que eu iniciei a pesquisa com a professora Celina, eu fui até o final da graduação pesquisando com e para ela, né, para os projetos dela. Então, acho que naturalmente eu cheguei a um ponto em que essa vocação da pesquisa me chamou para ir além, né? E acho que naturalmente o caminho seria um mestrado e mais à frente, quem sabe, um doutorado. E na época, né, responsabilidade civil, um campo, né, do direito civil, né, na época, no Rio de Janeiro, existia um programa específico, ainda existe, evidentemente, um programa específico de mestrado acadêmico em Direito Civil, que era da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e por um acaso a professora Celina além de professora da PUC, também da UERJ. E aí eu falei: bom, vou tentar, né, vou participar do processo de seleção, porque, afinal de contas, né, o caminho natural é esse. E aí eu me lembro que eu fui aprovada no concurso da UERJ e eu sequer havia ainda terminado a graduação, né? O período, na verdade, da prova, né, do concurso de seleção, coincidia com o semestre letivo. Então, eu já sabia que eu era mestranda e ainda não tinha colado grau na graduação da PUC, né? Então, eu tinha um pavor de, por exemplo, direito tributário, né,
que era a última disciplina, importantíssima. Eu falei, gente, se eu for reprovada nessa disciplina, a oportunidade de fazer um mestrado vai embora, né? E, de fato, eu entrei no mestrado e eu tive um impulso de uma professora, né? Eu entrei no mestrado já sabendo de antemão que eu seria orientada pela Celina, não tinha a menor dúvida, né? Quer dizer, no primeiro dia meu de mestrado, já fechei ali com a Celina e falei, você vai me orientar, tudo bem? Tudo bom. Mas eu recebi, nesse primeiro semestre, eu diria na primeira semana de aula do mestrado, eu recebi um impulso um empurrão de uma professora minha, que hoje é minha colega de PUC, que é a professora Rosângela Cavalazzi, que dava aula de relações contratuais. Ela falou, olha, existe um campo enorme que é inexplorado hoje, que são os contratos eletrônicos. Eu acho que você deveria fazer a sua pesquisa sobre isso. E como eu sou uma pessoa que eu sempre fui ligada muito à tecnologia, né? Eu tenho uma facilidade enfim, com tecnologia de uma forma geral, eu falei, tá aí. Né? A internet recém-inaugurada no país, né? A gente está falando de 99, a internet comercial no Brasil devia ter 3 anos, se tanto, né? Bem desenvolvida, né? Eu fui a primeira aluna na graduação a ter e-mail, olha, assim, sensacional, né? Então era o caminho natural, né? Desbravador, se a gente puder usar essa palavra, né? Foi escrever sobre contratos eletrônicos. Então, naquele momento, eu acho que já tinha uma semente, né, plantada sobre essa temática da interseção entre direito e tecnologia. E aí eu agradeço enormemente até hoje a professora Rosângela por ter sido essa pessoa que semeou, né, a ideia desse tema. Nessa mesma época que você, um pouco depois, né, que ingressou no mestrado, você também foi contratada, convidada para ser professora em 3 universidades. Então, como que foi para você naquela época ter que lidar com esse novo movimento de começar a dar aula, estar em sala de aula, né? Ter uma questão de dinâmica com os alunos em sala de aula? Foi difícil? Como que foi para você ou não essa época da sua vida, ingressando na docência mesmo? Aluno de mestrado, em tese, é um pobre coitado pobre, né? Assim, é um pobre pobre, né? A minha dedicação era exclusiva à academia, né? Eu decidi naquele momento a me dedicar à pesquisa e à docência, né? Então eu consegui uma bolsa da FAPERJ na época para me sustentar, mas era de fato, o valor era 1/10 do que eu poderia, por exemplo, receber na advocacia privada. Mas eu me sustentei ali, né, firmemente, até o momento que eu falei, não, eu preciso realmente testar minha capacidade, né, de docência, né, porque a docência é pesquisa, né, mas também é ensino, né? Então, na pesquisa, eu já tinha feito o meu teste de fogo na graduação, e estava fazendo o meu teste de fogo continuando, né, o meu teste na pesquisa no mestrado, mas a sala de aula ainda era um enigma para mim. Eu nunca tinha dado aula, né? Então, num dado período da minha vida, eu fui chamada, convidada a dar aula em 3 instituições diferentes, né? Sendo que uma delas a PUC mesmo, né? Que foi assim o auge, né? Uma mestranda da UERJ dando aula na PUC, novinha, e eu super orgulhosa de voltar para minha alma mater. E eu me lembro, Cecília, do primeiro dia de aula, primeiro dia meu de sala de aula. Eu passei muito mal. Eu tive, assim, embrulhos, né? Tipo, aí eu não vou conseguir dar aula, suava frio, né? Entrar numa sala de aula, numa graduação com 50 alunos, uma média de 50 alunos, e alunos, assim, que meio que são da sua geração, né? Você tem uma diferença para eles de 5, 6 anos, se tanto. Então, é mais ou menos a mesma geração. Então, você tem o desafio de mostrar em sala de aula que você tem competência para estar lá, né, que você tem um conhecimento substancial, né, da matéria que você vai dar aula. Você tem que dar conta de ter uma certa autoridade, não autoritarismo, mas uma certa autoridade para conduzir a aula. E você tem que dar conta, né, de estar ali
sendo o tempo todo julgada, né? Porque aluno julga, não tem jeito, né? Então, o trabalho da docência, da sala de aula, é um trabalho de exposição, né? Você está muito exposta, né? Você está muito... existe uma visibilidade e uma capacidade até mesmo de você influenciar a vida do seu aluno, né? Então, é uma super responsabilidade. Então, na época, eu era muito nova. Eu tinha 24 anos, de repente, 25 no máximo, e eu estava com 24 a 25 anos assumindo turmas, né? Não era uma turma de tentativa, né? Eram turmas, eram 5, 6 turmas, né? Foi ótimo que eu consegui me sustentar com sala de aula, né? Muito mais do que com a bolsa, mas foi um desafio. É um desafio você encarar uma sala de aula. Acredito, eu acho que é muito difícil, né, ter essa dinâmica toda na sala de aula, como você falou, é um ambiente que acontece muitos julgamentos, que as pessoas olham, têm suposições sobre diversas coisas que a gente nem imagina. Então, eu como uma professora jovem, no aspecto de que eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora, eu sinto que eu passei por coisas semelhantes em relação a você, não com o volume de turmas que você assumiu tão nova, longe disso, mas eu entendo o sentimento envolvido em relação a isso. E avançando um pouco mais no tempo, quando você estava no doutorado também na UERJ, você acabou conhecendo uma pessoa super importante na área de privacidade e proteção de dados no mundo, que é o Stefano Rodotà. E então, conta pra gente como que foi esse encontro, o que que você achou na época, como que isso também, enfim, pode ter servido de inspiração, influência para a continuidade da sua carreira também envolvendo temas de tecnologia. Antes de falar do Rodotà, claro, né? O Rodotà é o meu marco teórico. Então, imagina uma menina, né? Uma jovem adulta encontrando com o seu marco teórico, né? Então, é impactante, né? E mais, né? O marco teórico se prestando a conversar com você, né? É porque uma coisa é você encontrar com um autor que você admira, que você segue, e outra coisa é ele se dar o trabalho de falar com você, né? Então foi muito importante, né? Mas voltando um pouco atrás, Cecília, quando eu estava no mestrado ainda, eu percebi, quer dizer, antes mesmo, né, de defender minha dissertação, eu percebi que meu caminho era esse, né? Ou seja, que eu ia me dedicar à pesquisa. Tanto é que eu emendei o doutorado no mestrado. Quer dizer, eu defendi a minha dissertação, logo depois eu já entreguei um projeto de pesquisa para me candidatar ao doutorado. Tamanha era a minha convicção de que o caminho, né, profissional que eu escolhi lá atrás era o caminho correto, né? Então, como é que se deu esse momento, né, até da passagem, vamos dizer assim, né, do direito civil para um estudo específico de privacidade e proteção de dados, né? Lá na UERJ, né, a minha formação é uma formação em direito civil, né? A escola de direito civil da UERJ, ela tem uma ligação super importante, não só com a Itália, e aí eu estou falando especificamente, né, com 2 professores italianos, o Perlingieri e o Rodotà, mas a gente tem uma visão do direito civil que é uma visão humanista, né? A gente pode dizer assim, de proteção quer dizer, o direito civil como instrumento para a proteção e promoção dos direitos fundamentais, né? E naquele momento, o Rodotà, além de um professor da área de direito civil e do direito civil, né, dito humanista, né, o Rodotà já era, né, um dos principais autores, não só doutrinários, mas era também legislador. E já naquele momento, quer dizer, desde o momento da Diretiva 46, de 95, né, ele já era o grande artífice, a grande figura da proteção de dados na Itália, era já, se eu não me engano, quando eu conheci, já era a autoridade garantidora, né, o presidente da autoridade garantidora de dados, né, o correspondente à nossa ANPD. Então, foi realmente para uma civilista, estudante, pesquisadora de doutorado, que ainda que eu não estivesse, né, pesquisando especificamente privacidade e proteção de dados no doutorado, mas o fato de a gente encontrar
o fato de eu ter encontrado, né, um autor que é importantíssimo para o direito civil e importantíssimo para a proteção de direitos fundamentais foi muito impactante. E eu diria até que foi fundamental, que foi naquele momento que eu despertei o meu interesse para estudar, né, os questões relacionadas à proteção de dados e à privacidade, né? E nesse período, então, deixa eu só fazer até um linkzinho, foi nesse período que eu conheci e me tornei amiga do Danilo Doneda, que é outro, se a gente puder falar, né, um marco teórico no Brasil, né? Ele é um marco teórico no Brasil e ele já pesquisava sobre privacidade, a tese dele de doutorado depois virou o livro, né, da privacidade e a proteção de dados, e ele logo em seguida ele foi para a Itália, enfim, estudar com Rodotà. E eu me lembro da gente, eu e Danilo, a gente saindo das aulas na UERJ, indo almoçar num restaurante totalmente pé sujo que tinha ali perto da faculdade e conversando sobre direito civil, direitos fundamentais, né, privacidade, dados. Então, o ambiente ali no doutorado foi um ambiente muito profícuo, foi um ambiente que me permitiu realmente não só conhecer os marcos teóricos pessoalmente, mas também aprofundar um pouco o meu interesse no estudo de direitos fundamentais, né? E, na realidade, essa interseção entre o direito civil e a promoção, a tutela dos direitos fundamentais. Deve ter sido super legal mesmo conviver, né, nesses ambientes onde dava para trocar, enfim, inúmeras ideias. Isso ainda estava sendo construído aqui no Brasil. Então, eu imagino que também conhecer o Rodotà deve ter sido uma experiência muito, muito, muito legal. E nessa época também você foi trabalhar na Escola de Direito da FGV no Rio. E você teve um papel importante, a gente ficou sabendo disso, em apresentar algumas pessoas que depois montaram centro de pesquisas na área de tecnologia importantes aqui no Brasil. Como que foi essa história? Então, essa história é legal, né? Eu já era professora da PUC e nesse momento específico eu estava no doutorado e eu tinha recebido um convite de ficar, né, na PUC, né? Eu consegui abrir mão das outras instituições que eu dava aula para ficar exclusivamente como docente na PUC. E aí surgiu o convite do professor Joaquim Falcão para que eu fosse trabalhar na Escola de Direito da FGV do Rio, especificamente numa função de desenvolvimento de conteúdos e cursos de extensão e de pós-graduação. E aí, na época, na verdade, a Escola de Direito, enquanto graduação, sequer existia, né? Ela nasceu alguns anos depois desse momento inicial que eu fui trabalhar lá. E eu dividi uma sala, tanto era assim que a gente nem tinha uma estrutura física da Escola de Direito. Eu dividi uma sala pequenininha, cabiam, sei lá, 2 mesas e 2 cadeiras, com um menino novo, um rapaz novinho, né, recém-chegado, né, no Rio de Janeiro, chamado Ronaldo Lemos. E eu dividi essa sala com o Ronaldo, e o Ronaldo já estava, né, na época ele era orientado na USP pelo professor Eduardo Faria, se não me engano, e ele, na época, ele já era super ligado com questões, né, de democracia e proteção de dados, né, e tecnologia, de uma certa forma. E aí ele não conhecia praticamente ninguém no Rio e ele pediu uma ajuda para eu indicar para ele pessoas que tivessem interesse em desenvolver pesquisa na área de direito e tecnologia. Eu falei, claro, tem um super companheiro meu de graduação e depois de mestrado na UERJ, que é o Carlos Afonso Pereira de Souza, o famoso CAF, né? E o CAF, na época, ele era advogado de um escritório super reconhecido, né, no Rio. E aí eu apresentei o Carlos Afonso ao Ronaldo Lemos e os dois formaram naquele momento o Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, né, da FGV, da Escola de Direito da FGV. Então o CAF brinca até hoje comigo, né? Ele diz assim, Caitlin, você é a founding mother do CTS porque você permitiu esse encontro, de fato. Eu juntei 2 cabeças ali, apresentei pelo menos, né, 2 cabeças, né, do estudo da tecnologia e do direito naquele momento. E foi muito legal, né? Até hoje somos, né, amigos, companheiros, enfim, muito bom. Sim, isso é bem curioso. Eu antes não sabia disso, eu achei bem interessante, né?
como desde aquela época, CTS, ITS, então você de fato apresentou, né? Foi a Founding Mother. Mas em relação a toda a sua carreira, a sua trajetória, você tem uma vasta experiência como docente, como professora, com pesquisa. Você também trabalha como advogada, também trabalha como consultora, parecerista. Como que é conciliar esse volume grande de competências, de funções que hoje você desenvolve? E você também, além disso, nessa parte acadêmica, você tem função de coordenação na PUC Rio, em relação à graduação, me corrija se eu estiver errada, a graduação e também a parte de mestrado, pelo que eu entendi. Como que é isso para você, Caitlin, no dia a dia? É muito corrido, eu imagino que seja, mas assim, como que organiza tudo isso? Então, Cecília, é um dia corrido, mas eu vou falar um negócio para você. Eu não trabalho 24 horas por dia. E desde muito cedo eu me programo para ter os meus finais de semana livres. É claro, né, que tem uma ou outra situação de urgência, um parecer, um cliente, alguma uma questão mais urgente que a gente tem que, né, dar conta no final de semana. Mas a minha organização de tempo me permite durante o dia e as semanas encaixar, né, cada uma dessas funções de maneira adequada, mas é preciso disciplina, né, uma autodisciplina assim, tremenda, né, porque para você sair de rota é um pouquinho, né, mas ao mesmo tempo hoje, bom, hoje eu sou professora 20 anos, né? Completo 20 anos esse ano como professora da PUC, então eu tenho alguns privilégios que a docência, que a docência há tanto tempo, né, me concedeu. Né? Então, eu sou, além de professora da graduação, eu sou professora de 2 programas de pós-graduação na PUC, né, o programa de Teoria do Estado de Direito Constitucional e o programa de Direito Civil, do qual que eu coordeno também, né, o mestrado em Direito Civil. Além disso, eu sou professora coordenadora da graduação de Direito da PUC Rio. A gente tem na PUC 1.600 alunos, mais ou menos, e 120 e poucos professores. Então, eu meio que estou ali coordenando, tem uma equipe bem legal, né, super competente, mas eu estou ali naquela esfera, né, de recursos, né? Então é bastante trabalhoso, né? E a questão, enfim, da advocacia, a advocacia acabou que virou uma atividade minha residual, né? Se você me perguntar, você é advogada ou professora? Eu vou dizer para você, eu sou professora, né? Então, vamos pensar nos cadastros, né? As bases de dados, né? Quando você vai lá preencher o papelzinho, né? Tem lá, profissão, eu sou professora, né? E a advocacia ela é residual. E tem que ser, porque senão realmente você não consegue dar conta, né, de tudo. Mas o que eu daria de conselho, né, para quem está começando na docência, ao mesmo tempo mantendo uma atividade advocatícia, seja na advocacia pública ou privada, a autodisciplina, né? É conseguir organizar, encaixar os seus tempos de forma que você dê conta, né? Que você consiga dar conta, porque realmente é muito gratificante, mas também pode ser muito desafiador, né? Você está nessa posição. E eu somaria isso também, Cecília, o fato de que, né, eu sou mulher e sou mãe de 3 crianças, né? Já uma adolescente, 2 pré-adolescentes. Então, né, no momento que eu estava, né, assim, dando o gás na minha carreira acadêmica, eu estava com 3 crianças pequenas ali do meu lado, né, tendo que dar conta nessa sociedade que a gente tem, né, que a gente vive, que de fato a gente está inserido nessa sociedade do patriarcado machista, e no final das contas nós mulheres é que damos conta disso. Então, bota mais uma camada aí de trabalho, que é a maternidade, que eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Eu não abri mão de nada que eu tinha a pretensão de ser, né? E ser mãe era uma dos meus desejos. E hoje eu sou, além de pesquisadora, professora, advogada, sou mãe,
Acho que eu estou fazendo um trabalho decente. Vamos ver lá na frente. Ah, com certeza, Caitlin. Não é só a vida profissional, né? A vida ela é preenchida de muitas áreas diferentes, inclusive a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, como é o seu caso de ser mãe, os seus filhos. Então, na verdade, é um conjunto, né, de diversos tipos de atividades, onde como mulher parece que a gente precisa ter que dar conta de tudo, né, devido a essa questão social, e não é bem assim em relação à autocobrança, né, que muitas vezes a gente se faz de tudo isso. Mas caminhando já para o final, queria, se você puder, por favor, deixar indicações, sei lá, de livros que você gosta, não precisa ser necessariamente jurídicos, um filme que você assistiu que você gostou, ou até mesmo um sonho que você tem e que você tem desejo em realizar esse sonho nos próximos anos. Conta aí pra gente, Caitlin. Então, eu sou uma leitora voraz, né? Eu acho que todo professor tem que ter isso, né? Tem que ter esse desejo da leitura, né? Então, eu sou uma leitora voraz. O que eu diria é que, na área de direito, né, o meu marco teórico é o Rodotà. Então, o livro que eu indico para todo mundo, independentemente de você ser jurista ou não, é o Vida na Sociedade de Vigilância, que na verdade, não é um livro dele, né? São artigos compilados que acabaram, né, formando um livro. A tradução foi da professora Maria Celina, do professor Danilo Doneda e da Luciana Doneda, que juntaram, né, esses artigos tão importantes. Então, esse livro eu acho que é fundamental. Dois livros que eu li, a gente diz, né, de uma sentada só, que é o livro da Shoshana Zuboff, da Era do Capitalismo de Vigilância, e o livro da Cathy O'Neill, né, Algoritmos de Destruição em Massa. Os dois estão traduzidos, né, que eu também acho que são livros fundamentais, que não são especificamente na área de direito, mas que tocam profundamente esse debate, né, de regulação e tecnologia. Para livro, romance, né, esse eu indico para todo mundo. Eu sou fã do Ian McEwan. E o Ian McEwan recentemente lançou um livro chamado Máquinas como Eu, que é sobre inteligência artificial, mundo distópico. Eu adoro distopia. Eu acho que é uma leitura que faz a gente refletir realmente sobre a condição humana, né? Ainda dentro de distopias, né, tem uma série que eu adoro, mas que assim é densa, né? Que é o Dark, que é uma série alemã do Netflix. Eu adoro tudo que diz respeito a saltos quânticos e eu acho que essa série é muito, muito interessante, densa, porém muito, muito interessante, né? E sonho, eu vou falar para vocês, seria um sonho que que é um pouco mais distante, né? Mas que eu pretendo realmente assim, focar a minha vida, né, em alcançar esse objetivo, que é ser professora até os 70 anos, pelo menos. Significando dizer que eu quero estar fazendo pesquisa e estar em sala de aula até os 70 anos, produzindo conhecimento, formando alunos, formando novos professores e pesquisadores, e quem sabe até, né, me tornar professora emérita, porque não? Sonhar é sempre possível. Acho que esse é o sonho de todo professor e meu especificamente. Vou estar torcendo muito para o seu sonho se realizar. Na verdade, eu quero poder acompanhar isso, quero ver você com 70 anos dando aula. Espero poder estar sendo sua aluna, inclusive, quando você estiver fazendo isso e poder acompanhar a sua carreira ao longo de todos esses anos ainda que tem pela frente. Caitlin, muito, muito obrigada por você ter compartilhado todas essas experiências com a gente, a sua trajetória, a sua história. Adorei saber da parte da cantora. A gente precisa conversar depois sobre montar a nossa banda, inclusive. Super obrigada. Em nome do Data Privacy Brasil, é muito feliz a poder contar com a sua presença nesse programa. Eu que agradeço, Cecília, pelo convite seu, do Data Privacy Brasil. Estamos aí. E eu fico muito feliz de poder contribuir, quem sabe, né, servir de inspiração para outras meninas, né, jovens, adultos e mulheres, de perceberem que essa é uma carreira, né, que é uma carreira muito bonita,
muito inspiradora no sentido de você estar sempre, né, produzindo, sempre jovem, com a cabeça fresca, né? E além de ser uma carreira bonita, né, inspiradora, é uma carreira que é gratificante para quem está desse lado. Então, agradeço muito pela oportunidade de conversar com vocês. Esse foi mais um episódio do Data Café. Fique ligado nas nossas redes sociais para poder acompanhar a nossa próxima entrevista também. Além disso, quando você quiser, você pode acessar a nossa playlist dessa temporada no Spotify e acompanhar o programa ouvindo músicas de jazz também. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. É Caitlin Mulholland. Pensa em Holland, Holanda. Certo. Em inglês, Holland. E o Mulholland. Mulholland. Ok, Mulholland. É muito chique.